Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com uma pessoa especial. Quem viu semana passada a série que nós fizemos sobre lidando com com perdas e luto. Parte 1 foi semana passada, dia 20 de março de 2021, e hoje o pastor Gilmar aceitou o nosso convite para estar aqui novamente. Bem-vindo, pastor Gilmar. Muito bom você estar aqui conosco. Muito obrigado, eu que agradeço pelo privilégio, pela honra, sinto honrado poder participar com você desse evento que está sendo bênção para muitas pessoas. Um prazer muito grande continuar essa parte B aqui com você. Isso aí. Quem não assistiu nenhuma parte, se você está entrando agora, eu quero te falar um pouquinho sobre o pastor Gilmar. Ele é pastor, ele é capelão hospitalar, ele trabalha com pacientes terminais. Ele também é psicólogo, é cristão, ele é autor, nós vamos apresentar o livro dele daqui a pouco. Ele é professor na Florida Christian University, aqui em Orlando. Ele é casado com a Mércia há mais de 30 anos, não é verdade? Uhum. E tem 2 filhos, que é o André e a Vitória. Sim. Então, para você que está assistindo agora, ele tem calibre e todo um background para falar sobre isso. A nossa série de hoje é o episódio 3 da série Saúde Espiritual, Lidando com Perdas e Luto, parte 2, certo? Certo. Então, eu quero fazer a introdução, uma pequena introdução, como eu sempre faço, e falar um verso que pode ajudar as pessoas a desenvolver, né, nessa nossa conversa que a gente vai falar. Semana passada foi o quê? Eu citei que foi aquela mudança, né, das estações, né, que foi dia 20 de março, foi uma mudança das estações. E eu falei que no hemisfério norte, onde nós moramos, né, Gilmar, é o início da primavera, as flores estão, né, desabrochando, pólen para tudo quanto é lado, e no hemisfério sul é o quê? O início do outono, uma mudança de folhagem, e vem as chuvas em muitos lugares, e aí vai. Eu também fiz umas perguntas que eu queria repeti-las, né, para que a gente pudesse refletir em todo esse bate-papo, nessa conversa que a gente vai ter. Como é mudança de estação, né, onde que a gente se encontra na estação da vida da gente agora? Essa é uma pergunta para a gente meditar, né? E se a gente está muito tempo em uma estação, estamos dispostos a mudar? Porque às vezes a gente está meio preso, né? A gente fica preso, perdido, sem saber onde ir, e naquela estação de vida, vamos falar assim, né? E às vezes a gente precisa entender se às vezes a gente está muito tempo, tem hora que as estações elas passam gradativamente, mas tem hora que a gente se sente preso em um momento, em uma fase da nossa vida. Se a gente está preso em uma fase da nossa vida, a pergunta é, o que está nos impedindo a fazer essa mudança? Eu quero que você pense, você que está nos ouvindo, pense sobre essas perguntas, né? E à medida que o pastor Gilmar vai falando esses conhecimentos, nós vamos bater nesse papo. O nosso desejo, o meu e o dele, é que o Espírito Santo te ajude a trazer esses insights para te revelar, para te falar quais as ferramentas, se você está preso em um lugar, que você precisa para você andar para frente, certo? Nós esperamos que isso seja, que você encontre, né, esse amor do Pai e provoque uma transformação de vida durante a nossa conversa. Amém. Quero ler um salmo que eu gosto muito, pastor Gilmar, que é o Salmo 32:8, que ele fala o seguinte: instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deve seguir. Esse é o Senhor falando conosco. E o Senhor fala o seguinte: eu lhes guiarei com os meus olhos. A importância de nós estarmos com os nossos olhos fitos nos olhos do Pai, que Ele vai nos guiar onde a gente for. Amém. Então, essa é a minha introdução para hoje, e como sempre eu gosto de falar sobre o livro, né, da minha jornada, que foi um diagnóstico de câncer alguns anos atrás, onde que o Senhor me deu graça, né, força
para andar nessa estação da minha vida que não foi fácil, né? O pastor Gilmar e a sua esposa Mércia, eles participaram disso conosco, eu, meu esposo, a minha família, nossas famílias, a gente se conhece há muitos anos, então, e inclusive eles me incentivaram, foram os grandes incentivadores a eu escrever essa história, né? E esse aqui é o meu livro, chama Chuva que Cura, em português, você acha ele no Amazon, ele conta essa história. Aqui o pastor Gilmar e a Mércia escreveram algo aqui sobre o livro também. E se você quiser ir em inglês, ele chama Healing Rain, né? E você também encontra no Amazon. Eu quero depois apresentar mais adiante um livro do pastor Gilmar que ele tem. Agora vamos para os tópicos e depois eu vou deixar ele falar, eu vou ficar quietinha, vou só moderar essa conversa, pode ficar tranquilo. E os tópicos de hoje, já que nós queremos continuar, se você perdeu semana passada, eu te aconselho, eu te encorajo a você ir lá no YouTube, no Facebook, do Rivers of Judah Ministry, que é um ministério, e procurar o episódio 1. Tem muita informação importante lá. Hoje nós vamos fazer a sequência disso. Então, a gente vai gravitar em 2 tópicos específicos e a gente vai ampliar isso, porque eu quero que o pastor Gilmar ele fala mais desse conhecimento rico que ele tem. Então, nós recebemos uma pergunta, pastor Gilmar. Perdi alguém querido e não tive tempo de reconciliar. E agora, o que eu faço? Esse é um tópico. O que acontece com a nossa alma, as nossas emoções, quando passamos por momento de luto, do luto do óbito? Nós aprendemos que o luto, né, é mais do que o óbito também. E depois eu creio que você vai ter alguns testemunhos para dar para nós e a gente vai indo por aí. Então, o que é que... Vamos ao primeiro tópico. Não tive tempo de reconciliar, perdi uma pessoa, e agora o que eu faço? O que você tem a falar para nós ou para essa pessoa que está nessa situação no momento? Realmente, essa é uma pergunta bem interessante que eu já ouvi muitas vezes aqui no meu trabalho nos últimos anos. Aqui eu estou já com 9 anos trabalhando de tempo integral como capelão, eu já ouvi muitas histórias. E essa é uma das coisas que acontece muito, que quando a pessoa morre, aí alguém que ficou claro aqui, que parente, um amigo chegado, gostaria de ter feito algo, gostaria de ter reconciliado, gostaria de ter amado mais, gostaria de ter dado mais e não teve oportunidade. Aí entra o quê? Entra o sentimento de culpa. A pessoa sente culpada, ela sente condenada, ela sente injustiçada porque ela não pôde fazer o que era suposto fazer. Então, eu diria o seguinte, primeira coisa, perdoa a si mesmo. Mas como assim? Porque nós temos que perdoar a nós mesmos, reconhecer que erramos, que falhamos, que somos seres humanos limitados, que somos seres humanos que estamos tentando acertar na vida, mas erramos, falhamos muitas vezes, infelizmente. Exato. E segundo passo, pedir perdão a Deus. Assumir a culpa, falar, Senhor, eu errei, eu falhei, eu deveria ter feito o que era suposto fazer, não fiz por causa da ignorância, por causa do meu orgulho, da minha soberba, seja lá o que for, dê o nome que quiser dar, mas assuma diante de Deus, peça perdão, porque Deus é um Deus misericordioso. A Bíblia diz que quando Deus perdoa o nosso pecado, ele joga nas profundezas do abismo, que está o livro do profeta, se não me engano, Sofonias, né? Então ele joga nas profundezas do mar, ou seja, ele joga no local onde não vai mais poder, que não quer mais ir lá para pegar, porque é muito profundo, isso é uma linguagem figurada, em outras palavras, uma vez que a gente pede perdão para Deus de verdade, então Deus vai nos perdoar. Aí nós precisamos ter o cuidado para não aceitar a voz do inimigo. Nós sabemos que existe o acusador do outro lado. A Bíblia deixa bem claro que existe o diabo, ele é o pai da mentira, e Satanás é o acusador das nações, é o acusador dos filhos de Deus. Então o diabo pode trazer palavras, sugestões, usar até pessoas, circunstâncias, situações, lembranças, recordações, para nos lembrar daquilo que nós fizemos, para nos acusar, porque essa é a função dele, ele quer prender as pessoas, ele quer deixar essas pessoas cativas, porque essa é a ideia do inferno. Uma vez que a pessoa entra no inferno, ela nunca mais vai poder sair de lá. Ela vai ser cativa eternamente. Aí nós temos que lembrar o diabo, o acusador,
que lá na cruz nós já fomos perdoados, que nós já perdoamos a nós mesmos, porque reconhecemos o erro, a falha, pedimos perdão a Deus em segundo lugar, e aí eu diria um terceiro passo, e eu falaria para essa pessoa, falo para essa pessoa e para tantos outros, procure alguém de confiança sua, um amigo, um pastor, um conselheiro, alguém que realmente é uma pessoa de confiança, um conselheiro, alguém que você realmente tem total confiança nela como pessoa, e diz para ela ou para ele que você está passando por esse sentimento, que você precisa confessar, porque a Bíblia também diz lá em Tiago que quando nós confessamos os pecados aos outros, nós somos curados. E a única maneira de nós sermos curados das nossas culpas, dos nossos pecados, nossas falhas, é quando nós confessamos o pecado para alguém. A nossa boca precisa declarar, a nossa boca precisa falar, o nosso coração precisa crer. Então, procura alguém de confiança, procura alguém, um profissional da área, e tenha ali um atendimento, para que essa pessoa venha ajudar você, ouvindo, recebendo você, e também liberando ali uma palavra de conforto e consolo. E, finalmente, eu até diria que essa pessoa procurasse alguém assim, talvez esse conselheiro mesmo, a pessoa com quem ela está falando, fala, olha, eu quero que você, então, represente essa pessoa que morreu, que eu gostaria de ter falado com ela e não pude. Isso não é consulta aos mortos, nada disso, só uma representação. Você, olha, eu vim aqui, né, eu quero pedir perdão, eu quero reconciliar com você, e antes de você, qualquer coisa acontecer com você, você me perdoa, ou eu quero liberar o perdão para você. Então, isso ajuda também, isso então vai selar esse processo de cura. Então, lembra-se, são 4 coisas, perdoa a si mesmo, vai para Deus, certo? Procura alguém de confiança, e em quarto lugar, faz esse selo, conclua dizendo para essa pessoa, olha, você, assumindo o papel dessa pessoa que morreu, do meu amigo, do meu parente, seja quem for, então eu quero que você libere essa palavra para mim como sendo essa pessoa. Exatamente. Então, essa palavra que eu daria para essa pessoa. Eu acho que isso é fenomenal, é algo, são dicas, se você você que está nos ouvindo, são dicas e conselhos, não são dicas, são conselhos muito importantes que o pastor Gilmar está passando, tá, para nós. E uma coisa, Gilmar, que eu vejo assim, que é importante a gente lembrar, a primeira que você falou, sobre perdoar nós mesmos, né? É reconhecer isso e perdoar nós mesmos, né? É um processo de humilhação, né? Sim, é um processo que você realmente, deseja uma mudança, né? Você deseja que aquilo seja resolvido. O que muitas vezes acontece, e eu não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, é que às vezes as coisas passam, né? E às vezes o que acontece é falar assim, o tempo vai vir e isso vai passar. E às vezes o tempo vai passar, a gente sabe que realmente o tempo vai passar e tal, mas é importante a gente desejar uma restauração daquilo que foi ofendido. E para esse processo de restauração, segundo o que o pastor Gilmar tem aconselhado aqui, o primeiro passo é um processo de a gente reconhecer, se humilhar e perdoar nós mesmos. Porque às vezes as pessoas falam, isso vai passar, e às vezes se constrói em cima daquela ofensa, não é verdade, pastor Gilmar? E aquilo vira uma avalanche de coisas que a pessoa, de repente, ela está sendo agressiva com outra pessoa e não está sabendo a raiz disso, não é verdade? E muitas vezes ela mesma, ela tá como fala, mantendo a vida dela em cima de uma estrutura que está danificada. E todos os dias, talvez ela vai acordar de manhã, ela vai lembrar do fato, durante o dia talvez vai lembrar um pouquinho, à noite, a hora que ela vai para a cama, provavelmente ela vai lembrar outra vez, e ela não vai ter paz. Porque uma das coisas importantes na vida cristã, inclusive até em relação à morte, a óbito, a luto e perdas e tudo mais, é ter paz, porque Jesus falou que ele veio para nos dar uma paz, não a paz desse mundo, mas é uma paz diferente. Então eu vejo assim no meu trabalho no dia a dia, que a pessoa está em cima de uma cama morrendo com câncer, você vê que a pessoa está muito mal, só vê pele e osso, mas ela está em paz, porque ela diz, olha, eu estou em paz, eu estou pronta para morrer, não tenho medo de morrer, quero ver o Senhor, quero ver encontrar os meus queridos lá em cima.
Então, a paz que Deus nos dá, ela é diferente da paz do mundo. Então, essa paz que a gente precisa ter. Eu tenho 100% de convicção de que uma pessoa que está tendo um sentimento de culpa, ela não está em paz. E, às vezes, a pessoa não é uma má pessoa, porque, infelizmente, aconteceu uma situação, houve uma circunstância, e ela não teve tempo, talvez, de falar face a face com aquela pessoa que morreu, e ela, então, aconteceu, porque a morte é a coisa mais certa para todo mundo. Essa é uma das coisas que eu gostaria de falar hoje, né? Nós não gostamos de falar sobre isso, mas a morte é a coisa mais certa para todo mundo. No dia que nós nascemos, você nós sabe que você vai morrer. Exato, né? Então, por exemplo, hoje, eu sei que hoje eu estou um dia a menos, né, nesse processo, você e todos nós. Então, a morte é a coisa mais certa para todo mundo. A gente não precisa ter medo, esse é o fato. É isso que eu quero viver no meu dia a dia. Eu quero estar em paz com Deus, quero estar em paz comigo mesmo, com minha família, com você, com todo mundo, para quando chegar o meu momento, eu quero estar em paz, eu quero deixar que as pessoas fiquem em paz também. Agora, faz tudo certo? Não faz. Você não faz, nós não fazemos, mas nós podemos desfrutar dessa paz que vem do trono de Deus. Isso que é importante nesse processo. A paz, isso é muito importante, porque a paz, quem dá é o Espírito Santo, não é uma coisa que a gente faz, que a gente se esforça, eu quero ter paz, eu vou... Não, é uma coisa que você desenvolve, é o Espírito Santo que te dá, mas é no seu desenvolvimento de relacionamento íntimo. O que é um relacionamento íntimo? É você chegar ali todo dia, às vezes, você chama o que você chamar, você que está nos ouvindo, você chama de devocional, é o tempo que você chega e você para o seu dia e fala assim, Deus, e você começa a conversar com Deus. Não é isso mesmo? Exato, E você você quer desenvolver nesse assunto, eu sei que você tem mais coisas para falar sobre essa questão. Eu quero falar mais uma coisa que é muito importante, esse contato face-to-face, ou face-a-face. Não faz um tempinho já, eu estava de plantão no fim de semana, no meu trabalho, que eu fico uma vez por mês no fim de semana, e era sábado ou domingo, eu não me recordo se era sábado ou domingo, mas era um dia de manhã, num desses dias. Aí o telefone da companhia tocou e estava pedindo para que eu fosse atender uma morte na família. Então, cheguei lá e me apresentei, entrei lá no quarto, onde estava ali a pessoa, só tinha 2 pessoas, a pessoa morta em cima da cama, era uma senhora, e uma mulher jovem do outro lado lá, assim, tinha chorado, se bem que ela estava com a cara de choro ali, vivendo o processo de luto dela. Certo. Aí eu fiz o que tinha que fazer e tal, aí ele estava saindo, despedi, eu perguntei, tem que precisar mais alguma coisa? A filha disse que não, tal. Aí ela se levantou, ela estava sentada, ela disse, posso dar um abraço em você? Falei, pode, claro, era naquele tempo que a gente podia abraçar ainda, né? Ela veio, me deu um abraço, deu um suspiro, e me agradeceu, saiu e foi embora. Aí eu fiquei pensando, aquilo acho que tocou mais em mim do que eu fiquei pensando, ela precisava de um abraço, ela precisava de algo físico, algo assim que fosse de encontro com a natureza, humana dela. Isso. Então aquilo me marcou muito. Aí eu fiquei pensando como é importante esse contato físico, o aperto de mão, um abraço, quando alguém está precisando. Eu preciso de um abraço, você precisa, nós precisamos de um abraço. Infelizmente agora esse tempo está tão ruim. Mas esse contato face a face, poder ver alguém, poder olhar nos olhos, alguém poder pegar na nossa mão, poder dar um abraço e falar, eu te perdoo. Eu, na qualidade de assumir o papel do seu pai, da sua mãe, do seu marido, ou do seu filho, seja quem for, eu quero dizer para você, Diana, por exemplo, eu perdoo você, tá? Você está perdoada, vai viver em paz. Então, essa palavra, essa validação, ela é muito importante no processo de cura. Então, eu quero encorajar essa pessoa. Procura alguém de confiança. Se for alguém que na nossa área, pode procurar você ou a mim, a gente vai atender. Então, é isso que precisa, sabe? Essa validação. A pessoa ouvir, olha, eu te perdoo, você está perdoada, vai viver em paz, reconstrua a sua vida. Esse processo serviu para você crescer, para você amadurecer, então agora você será um ser humano melhor, né? Uma nova edição agora você estará vivendo na sua vida. Isso, exatamente. Tem mais alguma coisa? Eu tenho uma outra pergunta para te fazer, mas tem mais alguma coisa que você queria explorar nesses 4 conselhos que você deu? Outra coisa importante que a gente sempre pensar que o que é a morte, a gente fica muito preocupado com a morte, e principalmente nós latinos, perdão, que eu falei muito hoje, nós latinos nós ficamos muito preocupados com a morte, a gente às vezes tem medo de morrer. Vamos lembrar de que a morte, ela é o quê? É uma
um período temporário entre o espírito e o corpo. A Bíblia diz que quando nós morremos, o corpo vai para a terra, que o deu, o espírito volta para Deus, certo? Então, o que dá vida ao corpo é o espírito. E é por isso que a Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, eu já tive uns momentos, assim, por causa do meu trabalho, muito tenso, vendo muitas pessoas morrerem, e a minha humanidade, de vez em quando, ela fica abalada. O que eu faço? Eu procuro alguém que vai me atender, que vai me ajudar. Eu tenho um conselheiro, um psicólogo, vou lá para conversar com ele, vai me dar ali um suporte emocional que eu preciso. E uma dessas vezes, foi uma coisa assim que eu estava precisando, que eu comentei com ele. Ele falou, olha, eu não tenho medo de morrer, eu sei que se morrer eu vou estar com Jesus, aquela história toda, mas de vez em quando fica meio abalado. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, faça tudo certo, o que você puder fazer, faça tudo de maneira correta, certa, para que quando chegar o momento você não está em débito com nada, que você vai estar com a consciência tranquila, isso então vai ser um processo bem tranquilo, bem natural. Porque a morte nada mais é do que é uma porta que se abre para a gente entrar numa outra sala, num outro nível de vida. Exato. Então, o sofrimento, às vezes, que a pessoa passa através da enfermidade, uma coisa assim, então isso ajuda a pessoa a se preparar para morrer. Eu vejo muito isso, as pessoas sofrendo, principalmente com nesse processo terrível, né? Você teve experiência, graças a Deus, você é uma grande sobrevivente do câncer, mas você sabe que o câncer, além da dor física, existe o lado psicológico, emocional, que causa dores também. Exato. Né? Então, isso abala a alma. Aí entra na outra parte, talvez, da pergunta. Devemos sempre lembrar, nós somos três coisas, somos corpo, alma e espírito. O corpo a gente pode tocar, a gente pode sentir, né? A gente põe a roupa em cima do corpo, cuida do corpo, tenta comer o correto, faz exercício, blá, esse é o corpo. A alma é onde estão os sentimentos, as nossas emoções, onde nós guardamos ou armazenamos, né, as lembranças, as recordações, a tristeza, a alegria, a saudade, os projetos, tudo isso aí é a alma. Onde a alma está? Está em algum lugar, a gente não sabe aonde. E aí vem o espírito. O espírito, diz a palavra de Deus, em Romanos 8, que o nosso espírito, o que faz? Ele comunica com o Espírito Santo, ele fala com Deus. E aí, Eclesiastes fala que quando nós morremos, o corpo então vai para a terra, mas o espírito volta para Deus. Então, o espírito é que dá vida ao corpo, por isso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ontem mesmo estava conversando com uma família, estava visitando, a gente estava conversando sobre isso, ela estava meio preocupada, eu falei, não se preocupa, né? Quando a sua mãe morrer, o corpo dela vai para a terra e o espírito dela vai voltar para Deus, porque ela estava preocupada, porque a mãe parece que não tinha feito ainda uma decisão por Jesus, mas na primeira visita, orei com ela repetiu uma oração, recebendo Jesus, eu falei, olha, aquela oração que ela fez há 2 semanas atrás está garantida, Deus não vai tirar isso dela agora. Ainda que há algumas manifestações que o corpo está manifestando o contrário, mas o espírito dela já está conectado com o Espírito de Deus. Exato. Então, o que está aparecendo agora aqui é manifestação da alma no corpo dela, mas o Espírito dela já está conectado com Deus. Então, nós temos que ter essa alegria, essa convicção que quando nós morrermos, nosso Espírito vai estar na presença de Deus, vai estar no paraíso, vai estar no lugar de descanso, e o nosso corpo vai para a terra. Então, a gente não precisa ter medo com isso. Agora, é importante, então, enquanto nós esperamos esse momento, quando nós aguardamos esse dia para estarmos com o Senhor, que nós vamos ter um corpo como o de Jesus, né, um corpo glorificado um dia, exato. Então que a parede não será mais um empecilho para nós, a distância não vai ser mais um problema, porque teremos um corpo espiritual como o de Jesus. Exato. Então aí vai ser maravilha, o que Deus está preparando para nós. Exato, exatamente. Isso é algo assim, muito importante da gente falar, né, para que os ouvintes, a gente bater esse papo e falar essas coisas, porque são informações muito importantes para a gente ter isso em mente, né? E também eu queria, inclusive, acrescentar algo aqui. O que acontece muitas vezes é sobre, por exemplo, eu fui confrontado com a morte, né? Como você falou, né? Eu fui o protagonista. Muitas vezes, o meu marido foi o meu caregiver, né, o meu ajudador, né, e outras pessoas, meus pais, as pessoas que estavam assim, bem próximas de nós. Mas, assim, eu como protagonista, chega um ponto que a sua fé é confrontada, você é confrontado, e aí? Né? Então, você tem que tomar uma decisão, né? Você tem que enfrentar, em outras palavras, eu quero falar assim, da minha perspectiva como protagonista,
né? Certo. Uhum. Então, assim, você tem que pensar o seguinte, você crê, e daí, né? E daí, você vai morrer? No meu caso, né? Uhum. Porque era uma doença de morte, né? Sim. E o que vai acontecer? Então, o seu pensamento, a sua mente, ela é inundada de um punhado de coisas. Aí vem a Sim. lista, né, Sim. pastor Gilmar, de coisas, né? O que vai acontecer com isso, isso, dependendo da pessoa, né? No meu caso, É. é isso. Né? O que vai acontecer com isso, com isso, né? Mas, assim, eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu entrego isso para o Senhor, né? Esse é o ponto importante. Então, no início, eu tive o choque, que eu acho Uhum. que todos têm, né? Aquele Sim. choque de você confrontar com essa realidade, mesmo que nós sabemos, como você falou, no momento que a gente nasce, uma certeza a gente tem, que um dia a gente vai morrer. Mas chega num ponto, no meu caso, né? Porque não é uma coisa assim repentina e tal, é uma coisa que foi por causa de um diagnóstico e tal, né? E aí você tem esse tempo, se a gente pode falar assim, de pensar. Uhum. E, então eu falei para o Senhor, né, dá aquele frio na barriga, né? Uhum. Dá aquele Sim. frio na barriga que você fala assim, Uhum. pô, e agora? Né? E agora? É como se você está indo assim num precipício. Inclusive tem um filme, eu não quero desviar do assunto, mas eu acho que é uma ótima ilustração. Tem um filme do Indiana Jones que ele está entre dois precipícios. Então, ele tem que a opção dele, ele tem lá uma coisa que ele tem que fazer, e se ele tiver fé, né, ele tem que resolver uma charada lá, uma cruz, se ele tiver fé, ele tem que crer que ele pode atravessar aquele precipício andando. Só que, na verdade, aí ele vai, é o seguinte, ele vai dar um passo, né, em direção a esse precipício. Só que quando ele dá o primeiro passo, sabe o que acontece? Existe uma ponte, na verdade, que liga uma parte à outra. Só que ele não via isso até que ele deu o primeiro passo. Então, quando eu cheguei para Deus e falei, Senhor, eu entrego, foi um momento para mim que eu considerei um momento de rendição. Ótimo. Eu entrego, eu não quero medo, eu entrego esse momento para o Senhor. Se o Senhor me quer já perto do Senhor nesse momento, o Senhor vai tomar conta de todas as coisas, vai tomar conta de mim, das minhas emoções, das emoções das pessoas que estão ao meu redor, etc. Isso mudou meu paradigma. Mudou meu paradigma, a maneira de pensar. Né? Uau. Sabe, eu acho que esse aí, Dioné, é o grande ponto, sabe, a entrega. Quando nós nos rendemos e falamos para o Senhor, eu não vou mais resistir, não vou mais lutar por mim mesmo, porque eu vou perder de qualquer maneira, então eu quero que o Senhor conduza, eu quero que o Senhor dirija a minha vida, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. E a gente passa esse processo, faz essa entrega para Ele, aí a coisa realmente muda. É isso que talvez, né, pega muito assim quando chega esse momento para muitas pessoas, que elas não conseguem fazer essa entrega, porque veja que a morte é uma transição, é sair do mundo material para entrar no mundo espiritual, sair do mundo físico para entrar no mundo celestial. Então, essa é uma transição, é um processo, e nós sabemos que essa ponte é Jesus. Quando ele é o caminho. Então, quando ele fala Jesus, eu, né, quero me render de verdade ao Senhor, quero entregar 100%, e a gente consegue fazer essa transposição emocional para o espiritual, para os cuidados dele, aí a coisa muda completamente. Eu acho que aí você bateu o ponto principal nesse processo todo. Aí nós vamos entender a questão do luto, porque o luto é uma coisa assim, até difícil de falar dele, mas não é tão difícil, porque cada pessoa tem o seu tempo. Isso. Cada pessoa tem o seu processo. Cada pessoa tem a maneira de processar o luto. E eu tenho aprendido que, primeiro, nós não podemos determinar tempo para o luto. Não. O luto para uma pessoa pode durar uma semana, 40 dias. A gente vê os filhos de Israel fazendo luto pelos seus entes queridos por 40 dias. Era a tradição deles. Era 40 dias. Então, mas não existe, 40 dias vai estar tudo resolvido. Não está, tem pessoas que precisam de mais tempo, meses, até anos. Exato. Então, nós temos que respeitar cada pessoa, esse processo de luto. Segundo,
nós não podemos julgar a pessoa. Isso, Mas porque o fulano, porque o cicrano, o pai, ou a mãe, o marido, o filho morreu faz há muito tempo. Não, gente, cada pessoa tem o seu tempo. Então, nós temos que respeitar cada pessoa. E terceiro, nós temos que entender também tudo isso, que Deus vai nos ajudar. Quando a gente faz essa entrega, como você falou, aí a coisa vai mudar. Porque nós não podemos perder de vista o fato de que Deus, ele é real, ele é verdadeiro, que o Espírito Santo, ele está presente nas nossas vidas, de que Jesus quer fazer um negócio conosco. Eu gosto muito do texto de Mateus capítulo 11, de 25 a 30, que Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas sobre vós no jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vos. Então Jesus nos convida para fazer uma troca. Ele nos convida para a gente ir a Ele, entregar para Ele tudo que a gente tem, nosso cansaço, frustração, raiva, nosso medo, a nossa revolta, a nossa insegurança, tudo que não presta, a gente está sempre trazendo naquilo que está nas nossas costas, chegar e depositar no altar dele, na frente dele, na presença dele, falar: Jesus, aqui está. Aqui agora está tudo que eu tenho, né? E dá mais uma olhadinha para ver se não tem mais alguma coisa ainda que não foi entregue. Entrega tudo, dá nome. Eu acho que é importante, se na oração, na entrega, dá nome. Não adianta falar: Senhor, aqui estão os meus problemas. Quais os problemas que a gente quer entregar? Porque às vezes tem um probleminha que é aquele que a gente gosta de manter ele ali, que é uma maneira que vai até, digamos assim, com todo respeito, né, chamar atenção. A gente vai aparecer um coitadinho quando a gente está ali. Então, a gente tem que entregar tudo, nós não podemos esconder nada. Falar: Senhor, aqui está meu medo, minha raiva, minha culpa, aqui está minha revolta, está minha indignação, aqui está, Dá um nome a tudo, limpo, tudo. Agora, Jesus, eu estou aberto, coração aberto para receber do Senhor. O que Jesus vai dar para a gente? E nós podemos fazer uma lista enorme de coisas que eu creio, né? Ele vai dar para a gente. O que aconteceu com você, por exemplo. Então, vem um novo estado, vem um novo momento, vem uma nova fase. Então, esse processo de luta, ele vai ser diferente. Quando a gente parar de falar: ok, então eu tenho que resolver aqui minha vida de luta em 3 semanas, ou 45 dias, ou 3 meses. Não. Um dia de cada vez. Mas se esforce, procura ajuda, ore, entrega. Porque se nós somos cristãos, nós temos que entender que Deus é real, que Deus está preparando coisas boas para nós. Exato. Eu não falei na semana passada, eu deixei talvez para hoje, quando a minha mãe morreu, que faz 9 anos atrás, ela morreu na terça-feira à noite, aí no domingo eu estava na igreja de manhã, na igreja que nós vamos, né, nós sabemos qual é, eu estava sentado bem na frente ali daquele púlpito, naquele tempo sentava ali no segundo da carreira, bem na frente ali, aí eu vi o pastor pregar, que é o nosso pastor que prega lá naquele dia, eu só lembro de uma coisa naquele dia, que ele estava falando sobre a morte, não sei o que e tal, e como estava bem recente, não tinha nenhuma semana em que minha mãe tinha morrido, então naquela manhã eu vi muito claro, assim, na minha cabeça, foi como Deus mandar uma voz, claro que ele falou lá em inglês, disse: let her go, because she's a better place. Deixa que ela vá, porque ela está no melhor lugar. Eu sabia que ela estava num lugar muito bom, eu sabia. Só que alguma coisa ainda eu estava aprendendo na minha mente, eu estava guardando no meu coração, na minha memória, alguma coisa. Isso. Aí quando ele falando lá, e eu vi aquela voz tão clara, que foi o Espírito Santo falou para mim, aquilo me trouxe um alívio tão grande, que eu saí de lá aliviado, eu saí de lá, liguei para minha irmã, porque ela estava tendo umas dificuldades de aceitação e tudo mais, sentindo meio culpada. Sim. E de lá para cá, isso mudou completamente a minha visão de morte e vida eterna. Isso. Porque eu sabia que minha mãe, como uma cristã, ela estava num lugar muito bom. Mas eu tinha que, na minha emoção, na minha alma, eu tinha que deixar que ela esteja lá. Isso. Eu não posso ficar prendendo ela, não posso ficar segurando ela. Então isso ajudou no meu processo de luto, me ajudou a processar. E de lá para cá, eu de vez em quando uso essa experiência, acontece muito quando no meu trabalho eu vou visitar a família que está enlutada, tal, que eu preciso falar, comentar alguma coisa. Quando eu falo assim, eu encorajo as pessoas a deixarem os seus entes queridos a irem estar com o Senhor também. Eu vejo no semblante das pessoas que elas se conectam e se ligam a mim, aí eu vejo que algo diferente está aparecendo no rosto delas. Então, de repente, você que está nos ouvindo hoje, nesse vídeo, nessas palestras, se você está prendendo alguém, para aquela pessoa que falou lá da culpa, né? Se você está prendendo essa pessoa no seu coração, na sua alma, deixa ela estar com o Senhor, ela já está com o Senhor também. Mas você ainda não deixou que ela esteja. Então, o problema não está em Deus,
O problema não está nas promessas de Deus, da palavra de Deus, o problema pode estar com você, porque houve um probleminha, uma questão, então deixa que essa pessoa esteja lá com o Senhor, então você vai procurar alguém, como nós falamos, e você vai conversar com ela, você vai ver, você vai ter um alívio muito grande, vai receber um alívio extraordinário na sua alma, e você vai conseguir processar esse luto de maneira muito diferente. Excelente. E interessante isso que você acabou de falar, eu queria compartilhar uma experiência que tem a ver com isso também, e a gente nem, olha, você que está nos ouvindo, a gente nem conversou sobre isso antes da gente estar nessa conversa aqui, né? Mas tem tudo a ver. A importância de fazer em inglês a gente chama desse release, né? Dessa liberação, né? Dentro da nossa emoção, de uma pessoa, né? Que às vezes a gente tem esse apego, na verdade o apego está na nossa alma, né? Então a gente precisa não só essa entrega, no meu caso, como eu disse, eu era o protagonista, aquela entrega de você, fala, Senhor, ótimo verso de Mateus, você coloca isso para Deus, a responsabilidade, você pode falar isso, ela é do Senhor, ele fala, deixa eu tomar conta. Agora, também, muito importante, não vai para o lado do medo, mas deixa o Senhor tomar conta, isso é muito importante. A experiência que eu queria comentar sobre esse release é o seguinte, eu chamo isso de efeito S'more. S'more é um tipo de um doce aqui, que ele tem duas bolachinhas assim, e no meio ele tem um doce, no caso, aqui eles usam marshmallow. Não é isso mesmo, Gilmar? Sim, muito bom. Então, vamos falar assim, efeito S'more. Então, pensa num sanduichinho, ou então naquela bolacha recheada, lembra daquela bolacha recheada de Oreo, né, que tem uma bolacha aqui, outra bolacha aqui, e embaixo, no meio é o recheio. Vamos pensar o seguinte, né, eu sei que às vezes parece meio muito simples, mas às vezes nessas ilustrações que a gente lembrar determinadas coisas. Vamos pensar que esse recheio que está entre essas duas bolachas, ela é aquela pessoa, no caso do Gilmar, foi aquele sentimento da mãe dele que ficou meio preso, que ele precisava de liberar, certo? O que acontece é que fica um vácuo, não é? Não fica um vácuo? Quando existe um luto, existe uma perda, o que acontece? Esse meio, né, esse recheio que fica ali, ele ficou um vácuo. Agora, eu tenho aprendido que, na minha vida cristã, que esse vácuo pode ser preenchido com duas coisas. Ou você enche ele de amargura, de depressão, de todas essas coisas negativas, né? Que a gente tem falado aqui, que precisam de ser consertadas, né? Ou você, porque ele pode ser uma porta, veja bem, você que está nos ouvindo, o trauma, o luto, esse tipo de coisa, pode ser uma porta, que é esse vácuo, né? Ele pode ser uma porta para algo negativo, né? Para demônios, para espíritos malignos, né? Como a gente falou de todas essas coisas negativas, depressão, culpa, tudo isso que a gente está dando um nome, como o pastor Gilmar falou, dê nome a essas coisas, né? A ofensas. Mas se você não tampar esse vácuo, se você não preencher esse recheio da bolacha Oreo com uma coisa que é de Deus, ele pode ser preenchido com outras coisas que não é de Deus. Com certeza. Então, lembra, se você não viu, eu comentei alguma coisa sobre uma experiência que eu tive pessoal, enquanto eu estava fazendo tratamento, sobre a bondade de Deus. E eu comentei que a bondade de Deus é como se fosse, sentir naquele momento, como se fosse assim, aquela viscosidade de um mel. Então, eu sugiro para você que está nos ouvindo, preencha esse vácuo, já que os s'mores é um doce, você preenche esse vácuo com a bondade de Deus. Né? A Bíblia fala, no famoso Salmo 23, que a gente sabe tanto, tanto, tanto,
né? Que bondade e misericórdia iria nos seguir todos os dias da nossa vida, né? Em Salmo 42, Davi fala para a própria alma dele, ele questiona a alma dele e ele ordena a alma dele. Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, que eu ainda o louvarei. Né? Ele incentiva a própria alma dele. E eu exercitei isso, viu, pastor Gilmar? Eu falo isso no meu livro, você leu, você sabe. Eu exercitei isso, que muitas vezes a alma da gente fica batida, não é verdade? E a gente tem que virar e falar, isso é correr contra a correnteza. Você falar assim, olha, minha alma, por que você está abatida? Levanta, né? Levanta e espera em Deus. E começa a louvar a Ele. Sim. Então, assim, esse efeito More, né, que eu falo, né, ele é uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção. Não deixe esse vácuo da sua vida ser preenchido com alguma coisa que é negativo. Sim, preenche ele com a verdade. E como que você faz isso? Você ora a Deus. E você ora a Deus, você pede o seguinte, você pede, Senhor Jesus, entra nesse vácuo da minha vida. Foi o que o Gilmar fez, ele teve uma experiência ali, nesse momento ele teve uma experiência ali na igreja, que ele estava num momento propício, num ambiente propício. Mas se você não está naquele ambiente propício, como ele teve essa oportunidade, vamos supor que você às vezes não tem condição de estar indo procurar um conselheiro, como ele está sugerindo, alguma coisa assim. Tem o seu tempo, no seu tempo com Deus, você chega para Deus e fala assim, Senhor, preencha, eu te dou esse acesso. Amém. Venha na minha vida, preencha esse vácuo. Eu não quero que esse vácuo seja preenchido com aquilo que não é de Deus. Sim. Preencha com a sua bondade e misericórdia. Se o único salmo que você sabe na sua vida é Salmo 23, vai lá e lê ele. Sim, verdade. Declara isso na sua vida. Amém. Mas pode falar. Sim, eu sei que nosso tempo está quase acabando. Eu quero, antes de terminar, falar 3 ou 4 coisas rapidinho. Primeiro, como você já disse, novamente, só para reforçar um pouquinho, experimente Deus. Deus é real, Deus é verdadeiro. Deus é muito mais verdadeiro do que nós pensamos e imaginamos. Ele está aqui, disponível, o Espírito Santo está disponível para nos ajudar. Experimente a bondade de Deus, como ela disse, de verdade, abra o seu coração, seja ser humano. E acho que eu falei isso, eu quero ser ser humano todos os dias, ou seja, eu quero reconhecer minhas limitações, minhas fragilidades, eu quero abrir meu coração, eu quero rasgar meu coração para Deus, falar, Deus, eu quero que o Senhor venha me, mesmo que eu não queira ir para o Senhor, mas que o Senhor me arraste, por favor, não deixe eu ir para outro lado, o Senhor me arraste para junto de Ti. Então nós temos que experimentar essa bondade de Deus, como Deus é bom. Segundo, olhe para dentro de você, não deixe que nada realmente venha impedir você, porque a vida é feita por decisões, por escolha. Então, faça boas escolhas, faça boas decisões, escolha coisas boas. A Bíblia diz em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é de bom valor. Então, todas as coisas boas, permita que esteja dentro de você realmente. Então, a vida é feita por decisões. Decida por coisas boas. Decida pela vida. Decida perdoar. Decida processar o luto, decida ficar bem, então decida buscar ajuda, decida viver um novo nível de vida na sua vida, uma nova experiência na vida, é possível. E finalmente, eu só quero contar minha última experiência, eu fui fazer um exame normal, as pessoas da minha idade, né? Aí o médico pôs para dormir, e era um procedimento de 25, não mais do que 30 minutos. E naquela última vez, como sempre, eu orei e falei, Senhor, se alguma coisa fiz de errado, me perdoa e tal. E outra, eu tentei limpar a minha área, né? Se eu não voltar mais aqui, quero estar de boa, né? Eu orei, aí fiquei orando, aí falei assim, quero ver o que vai acontecer quando a anestesia chegar. Fiquei olhando para um ponto, assim, na parede, acho que era um relógio, aí dormi. Aí, naquele sono, durante o procedimento médico, eu tive um outro sonho, tive um sonho muito bom. Eu estava andando dentro de um túnel, era tipo aqueles túneis de aeroporto que a gente entra dentro do trenzinho para pegar o avião do outro lado, no outro lado do terminal. Do terminal. E eu estava andando, mas os meus pés eles não tocavam no chão. E naquele local era tão bom, era uma paz tão gostosa, estava tão bom estar ali.
E eu sabia lá no sonho que eu tinha que voltar para o mundo, que eu estava ali temporariamente, eu queria ficar lá, mas e lá no sonho dizia que eu não podia ficar. Aí, quando eu saí do sonho, a enfermeira estava me chamando, Mr. Souza, wake up, acorda, acorda, acorda. Aí eu acordando assim, tentando acordar. Aí, primeira coisa que veio na minha mente, eu fui falar para a enfermeira, mas ela não estava nem aí com o meu sonho, né? A primeira coisa que veio na minha mente foi 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem a mente humana entendeu, concebeu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí eu entendi, a lição para mim foi que no dia da nossa morte, quando a gente morrer, quando a gente botar a cabeça ali no travesseiro para morrer, que a gente chegar lá, vai ser tão bom que a gente não vai querer mais voltar para esse mundo aqui. Então essa foi a minha experiência, foi que eu aprendi, eu creio que Deus me deu aquela oportunidade para me ensinar, e eu aprendi algo que valeu a pena. Então é isso, quando chegar esse tempo, vai ser tão bom, a gente não vai querer mais voltar para esse mundo, com certeza. Mas até chegar lá, vamos viver bem, vamos viver em santidade, vamos fazer as coisas certas, vamos amar, vamos ajudar, vamos investir, vamos servir, vamos evangelizar, vamos fazer tudo de bom que a gente pode fazer. Para quando o nosso momento chegar, nós vamos estar, então, prontos para ir. Ótimo, é tremendo esse sonho seu, já pensou, que coisa maravilhosa, muito bom mesmo, muito bom compartilhar com você, pastor Gilmar, muito obrigado, nós estamos finalizando aqui o nosso tempo, é sempre muito rico de informação, você sempre traz informações e conselhos tão ricos para todos nós, e eu espero que você que esteja nos ouvindo possa estar captando tudo isso, e se você está lembrando de alguém nesse momento que precisa dessa mensagem, manda esse vídeo para alguém, esse link para alguém, se você está no YouTube, no Facebook, onde você estiver, manda isso para alguém, porque você está edificando uma vida, uma pessoa. Amém. Antes, Amém. eu quero que o pastor Gilmar ore por nós, e antes dele orar, eu quero falar do livro dele. Ele escreveu esse livro, eu falei que ele era um autor, chama Um Futuro Extraordinário, Construa a Vida que Você Deseja. Muito bom livro, no final de cada capítulo, dá para você estudar junto com um grupo de estudo, no final de cada capítulo tem uma reflexão e tem perguntas ali, então faça isso agora. Eu vou deixar ele falar como que a pessoa pode adquirir seu livro, pastor Gilmar. Tá. Manda um e-mail para mim, manda para o meu e-mail, é gmavsouza, com S, gmavsouza, com S, @gmail.com. Se você mandar um e-mail para mim, aí eu vou te responder, eu vou te mandar o livro para você, ok? Muito obrigado, Ana, eu que agradeço. Vamos orar, então. Entre em contato conosco, se vocês precisarem. Estamos aqui à disposição, queremos ser bênção na vida de vocês. Foi um prazer muito grande. Obrigado, Diana, pelo convite. Obrigada a vocês. Aqui. E vamos estar juntos, ok? Falou. Vamos orar, então. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos, conversando, compartilhando. Obrigado, Deus, por esse tema ser tão importante para nós. E nós cremos, confiamos e esperamos que o Senhor vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor vai nos ajudar a administrar o medo, as inseguranças. Amém. Queremos, de verdade, chegar na Tua presença e depositar no Teu altar o que nós somos, o que nós temos, para que o Senhor nos faça homens e mulheres melhores do que nós fomos ontem. Ajuda-nos, Pai, no nosso processo de perdas e lutos, mas, sobretudo, ajuda-nos a estar com os olhos e o coração lá nos céus, na presença do Senhor, porque é para lá que nós queremos ir, é para lá que será a nossa morada final. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós lá na cruz. E ainda o Senhor nos dá o Espírito Santo para nos confortar, nos consolar e nos ajudar no dia a dia. Ajuda-nos a fazer boas decisões e escolhas todos os dias, pois queremos viver de maneira digna do Senhor, para a honra e glória do Teu nome, e para a alegria nossa, e para servir o nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Gilmar, mais uma vez. E você que está nos ouvindo, lembre-se, divulgue essa mensagem para alguém que precisa. Espero que você tenha sido edificado, tá ok? Amém. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.